Josué capítulo 8. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. Desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade, não se afastem muito dela. Fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraídos para longe da cidade. Pois dirão: estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. O Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. Depois que tomarem a cidade, vocês a incendiarão. Façam o que o Senhor ordenou, atentem bem para as minhas instruções. Então Josué os enviou, eles foram e ficaram de emboscada entre Betel e Ai e a oeste de Ai. Josué, porém, passou aquela noite com o povo. Na manhã seguinte, Josué passou em revista os homens, e ele e os líderes de Israel partiram à frente deles para atacar a cidade. Todos os homens de guerra que estavam com ele avançaram, aproximaram-se da cidade pela frente e armaram acampamento ao norte de Ai, onde o vale o separava da cidade. Josué pôs de emboscada cerca de 5.000 homens entre Betel e Ai, a oeste da cidade. Os que estavam no acampamento a norte da cidade e os que estavam na emboscada a oeste tomaram posição naquela noite. Josué foi ao vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todos os homens da cidade se apressaram, levantaram-se cedo e saíram para enfrentar Israel no campo de batalha, no local de onde se avista a Arabá. Ele não sabia da emboscada armada contra ele atrás da cidade. Josué e todo Israel deixaram-se perseguir por eles e fugiram para o deserto. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel, todos foram atrás de Israel, deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. Disse então o Senhor a Josué: estenda a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa a incendiaram. Vamos só até aqui, tá bom? Vamos assentar. Amém? O tema da nossa mensagem de hoje, seguindo o nosso propósito de estudar e aprender todo o livro de Josué, a mensagem de hoje é transformando derrota em vitória. No capítulo 7 de domingo passado, nós vimos Josué tendo a sua primeira derrota militar de Israel em Canaã. Ele foi derrotado por causa da desobediência de Acã, um soldado do exército de Israel que viu, olhou, desejou, cobiçou e pegou ouro, prata, capa babilônica e escondeu debaixo da sua cabana, debaixo da sua tenda. Isso, me fugiu o nome aqui. E a sorte recaiu sobre ele, por isso Israel teve uma derrota. E a gente percebe que por causa disso, como nós aprendemos no domingo passado, 36 soldados de Israel, 36 soldados morreram por causa da desobediência de Acã. Como nós aprendemos no domingo passado, uma pessoa fora da vontade de Deus, ela pode fazer grandes estragos. Uma pessoa que está em desobediência a Deus pode levar outras pessoas e contaminar outras pessoas. Eu me lembro bem quando eu trabalhava no supermercado, uma das frutas que são muito perecíveis são duas que eu consigo me lembrar aqui, o pêssego e o morango. A caixa de morango, se você for comprar a caixa de morango,
Se tiver um morango podre, ele vai contaminar toda a caixa. O pêssego da mesma forma. O pêssego, quando ele apodrece, ele cria como se fosse umas barbinhas brancas em volta dele, e se deixar ele dentro daquela caixa, ele vai contaminar toda aquela caixa. E assim, por isso que Deus teve que retirar Acã e teve que fazer justiça sobre Acã, para que ele não fosse contaminado, não fosse motivo de contaminação no meio do povo de Israel. No texto, se eu não me engano, da Santa Ceia, fala que é necessário que haja divisões no meio do povo do Senhor para Deus fazer uma separação. Então nós precisamos entender que nós temos que estar dentro da vontade de Deus para não fazer estrago no meio do povo de Deus. Amém? Antes de iniciar essa mensagem aqui, nós vamos fazer uma oração. Depois vou começar de novo. Vou começar a falar tudo que eu falei aqui, que eu quero cortar depois da pregação. É para nós pedirmos perdão dos nossos pecados. Alguém está pecando e está insurgindo o mesmo erro, e Deus está desagradando. Eu abri a Bíblia hoje lá em cima e saiu assim, deixa eu ver se eu lembro, Jeremias 15, alguma coisa assim. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de ti intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. E se lhe perguntarem para onde iremos, diga-lhes: assim diz o Senhor: os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Então fica a exortação, tanto para mim quanto para você que me ouve. Nós temos que andar em santidade. Nós somos um povo que foi escolhido para andar de uma forma diferente. Então, quando você for orar hoje na sua casa, ou amanhã, depois dessa semana, peça a Deus graça. Às vezes nós não estamos insurgindo em um pecado, mas há algum tipo de tentação que está tentando nos levar de forma sutil a pecar contra o Deus a qual nós servimos. Portanto, a Bíblia diz: simples como a pomba e prudente como a serpente. Então nós temos que ficar atento. Amém? Fique atento à sua carne, fique atento às suas emoções, aos seus pensamentos, ao que você fala, ao que você vê, com quem você anda, com o que você tem desejado para esses próximos dias, para que não insurja em cair em tentação. A tentação em si, ela não é pecado, porque veio a tentação e nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo chamando a nossa atenção para que nós não venhamos cair em tentação. Amém? Então eu não sei o porquê, mas veio isso no meu coração. Não sei se é o que se está acontecendo ou vai acontecer. Não estou julgando e apontando o dedo para ninguém, mas eu estou alertando da mesma forma que o Deus a qual eu prego hoje me alertou. Então vamos estar atentos, porque isso acontece normalmente quando tem alguma coisa que Deus vai fazer ao nosso favor, e a tentação ela tem um propósito de nos tirar daquilo que Deus tem para nós. Então às vezes Deus está muito próximo de nos abençoar, e se nós dar uma pisadinha de bola, sair da vontade do Senhor, como Acã saiu, a gente pode perder aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Então fica esperto. Fala para alguém do seu lado aí: fica esperto. Amém? Então, a derrota, a gente percebe que a derrota de Israel foi por causa da desobediência de Acã. Então a gente não pode subestimar uma pessoa fora da vontade de Deus, ela vai trazer um estrago muito grande. Paulo mandou disciplinar aquele que estava desobediente. E aqui a gente percebe que, continuando Josué 7, ele teve o primeiro fracasso como líder de Israel. E por que eu estou falando de fracasso ainda? Porque aqui Deus vai transformar esse fracasso que Josué teve, ele vai ser transformado em vitória. Mas a gente olhando para a vida desse líder de Israel, a gente percebe que a gente nem sempre vai ter vitória em tudo que a gente vai fazer, nem sempre a gente vai ser bem sucedido em tudo aquilo que a gente vai fazer, porque a gente percebe que muitas vezes vamos ter fracasso. Vamos ter fracassos, e o fracasso, infelizmente, ele faz parte da natureza humana. Desde quando o mundo é mundo, desde o jardim do Éden, a humanidade vem fracassando.
O jardim do Éden foi um fracasso de Adão e Eva. Nós sabemos que eles não poderiam ter feito o que fizeram e lá eles fracassaram em obedecer ao Senhor nosso Deus. Então o fracasso, infelizmente, ele faz parte da vida de qualquer pessoa. E o capítulo 8, a gente percebe que Josué teria uma mudança de ares na vida dele. E a gente percebe que muitas pessoas pensam que o fracasso é inimigo. Não. O fracasso, na verdade, ele nos ajuda a crescer. Ele não é um acontecimento irreversível. O fracasso ele só vai ser irreversível quando a pessoa se lamenta e não tenta novamente, que não é o caso de Josué. Então, assim, a vida, assim como a guerra, ela é uma série de recomeços. As melhores vitórias, elas são conquistadas depois dos erros anteriores. É por isso que nós temos que esquecer os erros anteriores e aprender com eles e organizar novas vitórias. Porque quando se olha para a frase que Henry Ford disse, sabe quem é Henry Ford? Dono da Ford. A Ford é o que é hoje, até hoje, por causa de Henry Ford, não é? Ele definia erro, olha qual é a definição de erro que esse grande homem deu, que marcou a sociedade, a humanidade em si. Ele definia erro como uma oportunidade de recomeçar de modo mais inteligente. Então ele analisava o erro como uma forma de recomeçar de uma forma mais inteligente. E olhando para a vida de Pedro, a grande vitória que Pedro teve quando ele pescou a pesca maravilhosa, ela foi precedida por fracasso anterior. Então, se nós estamos tendo fracasso após fracasso, a grande vitória, as maiores vitórias, elas são precedidas por fracassos anteriores. A pesca de Pedro foi a maior que ele teve na vida dele, porque ele teve um fracasso. Então aqui Josué estava prestes a recomeçar de modo inteligente, de modo mais inteligente, porque ele pecou. Josué errou, se você prestou atenção e lembra do que eu preguei no domingo passado, um dos grandes erros de Josué foi mandar espias e acreditar no que os espias disseram para ele e não orar a Deus para ver se aquilo que os espias estavam dizendo batia com a vontade do Senhor. E o nosso grande erro ao fracassar é porque a gente não ora, a gente não para orar muitas vezes. Mas aqui há uma mudança de estratégia que Deus começa a fazer. Então recomeçar é uma forma, Josué estava prestes a recomeçar de modo mais inteligente. E aqui Josué estava prestes a transformar o erro em vitória. Por isso o tema da mensagem é transformando derrota em vitória. Amém? Para transformar a derrota em vitória, nós vamos ter que recomeçar. Parece ser clichê o que eu estou falando, mas para recomeçar, para transformar essa derrota que tivemos, é necessário recomeçar. Como que Israel recomeçou? O capítulo 7 diz que Israel tirou e julgou o pecado no meio do povo. Qual era o pecado no meio do povo? Acã. Acã foi retirado, toda a sua família foi retirada. E somente depois que aquilo que contaminava o povo de Deus, que estava contaminando o arraial, o acampamento, o povo de Deus, somente depois que o pecado foi tirado, é que Deus falou com eles. Então fica aqui a orientação para mim e para você. Não queira que Deus fale com você sem um abandono do pecado. Sem santidade ninguém vê o Senhor. Muitas pessoas querem que Deus fale com elas, mas não conseguem abandonar o pecado. Nós temos um problema que nós achamos que pecado é só roubar, matar e prostituir. O pecado engloba N coisas, muitas coisas. Eu sei o meu, você sabe o seu, não sabe? Você sabe a sua fraqueza? Quem sabe a fraqueza, levanta a mãozinha, por gentileza. Todo mundo sabe. Tem que lutar contra ela. E é nela que nós normalmente caímos. Então a gente percebe que nós muitas vezes queremos que Deus fale conosco, queremos recomeçar, mas não abandonamos o pecado. Sem santidade ninguém vê o Senhor. Salmo 37, 23 ao 24 diz: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Então Deus firma os passos de uma pessoa quando a conduta dessa pessoa agrada a ela. Essa pessoa pode até tropeçar, mas o Senhor não vai deixar que ela caia, porque a Bíblia está dizendo: o Senhor a toma
pela mão. Então nós precisamos recomeçar, precisamos tentar novamente. Não importa quantas vezes nós erramos, importa é que nós temos que tentar novamente. Como eu disse, a vida é como a guerra, é uma série de recomeços. Então a gente percebe que o ponto de partida para recomeçar alguma coisa é a palavra. Nós não podemos começar nada sem o embasamento da palavra do Senhor. A gente olha para Pedro, quando ele pesca, Lucas capítulo 5, ele só foi de novo pescar porque Deus mandou. Ele disse: Senhor, pesquei a noite inteira, mas não tive êxito, mas sob a sua palavra eu vou lá. Muitas pessoas, parece ser loucura o que eu vou dizer, mas muitas pessoas começam alguma coisa na vida dela embasada em profecia. Deixa eu te dizer uma coisa, a profecia só confirma aquilo que Deus já falou com você através da palavra. A profecia ela só vai confirmar com você aquilo que Deus falou com você lá na sua casa, quando você estava orando. A profecia não começa nada, ela só confirma. Eu me lembrando aqui, eu pregando lá na Cidade Livre, lá perto de onde eu morava. Me lembrei isso aqui agora. Eu pregando e profetizando para as pessoas, né, os dons de revelação, e o pastor lá no púlpito, sentado lá atrás, na Assembleia de Deus, as cadeiras ficam atrás, e o pastor ajoelhado, e ele orou e disse assim: Deus, se isso que esse servo do Senhor está dizendo é do Senhor, que ele venha aqui e coloque a mão na minha cabeça. Dizendo ele que a hora que ele terminou de falar, coloca a mão na minha cabeça, eu virei e fui e coloquei a mão na cabeça dele. Profecia só confirma aquilo que Deus já falou com você, através da palavra. Hoje há uma geração de pessoas que ficam de profeta em profeta, de pastor em pastor, de igreja em igreja, procurando profeta. E isso, a vida da pessoa vira uma bagunça, porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e muitas vezes o profeta vai manipular, o profeta, entre aspas, vai manipular a palavra, porque ele vê que a pessoa tem posse, vai tentar arrancar um dinheirinho, fazer um pix, né? Vai pedir à pessoa um pix. Então a gente percebe que nós temos que começar alguma coisa de acordo com a palavra. O que a palavra está me dizendo? Qual é a direção que a palavra está me levando? Porque sem palavra nós não vamos recomeçar. A gente percebe que nós temos que tentar, até que as portas se abram, mas com o embasamento da palavra. Pedro não pesca nada e volta para pescar, porque Deus mandou ele voltar. Elias mandou o servo dele 7 vezes para ver se ia chover. É tentar novamente de acordo com a palavra. É uma série de recomeços. Então a gente percebe que para recomeçar tem que tirar coisa velha da vida. Jesus disse que não se pode colocar remendo novo em pano velho. O novo e o velho não podem se misturar, eles não se misturam. E para recomeçar tem que haver ruptura com coisas antigas. Israel só recomeça depois que Deus ordenou Josué a arrancar o pecado do meio do povo, arrancar o anátema, aquilo que trazia maldição, aquilo que foi a causa que levou à derrota. Então às vezes tem coisa na nossa vida, nós queremos coisas novas, mas não arrancamos as coisas velhas da nossa vida. Há uma geração de crentes hoje que quer viver o melhor dos dois mundos, quer viver o melhor de Deus e o melhor do mundo lá fora. É impossível. É impossível. É um dos versículos que me falaram, que firmaram o meu ministério. O início da minha fé foi 2 Coríntios 5,17. Está em Cristo? Nova criatura. Coisas velhas? Foi embora. Tudo se fez novo. Então a gente percebe que para recomeçar tem que haver ruptura com coisas antigas. É romper. É parar de tentar remendar coisa velha com pano novo. Não, é nova criatura. As coisas velhas se passaram. É a metanoia que o grego diz, é a mudança de rumo. Se eu vou aqui, eu vendo um vídeo hoje que o irmão Carlos Leve me enviou, e era aqueles, como é que chama aqueles negócios que hoje tem muita entrevista? Podcast, isso. Virou moda agora, né? Todo mundo faz podcast. E é interessante, podcast, e o pastor dizendo isso. Conversão é você ir no lugar, você está a caminho de algum lugar e você sofre um impacto.
Você sofre alguma coisa que te impacta e você percebe que aquele caminho não é o certo. Você vira 180 graus e muda de rumo. Isso é conversão. Então Israel, para começar, para transformar a derrota em vitória, eles tiveram que recomeçar. Mas como recomeçar com atitude antiga? Como recomeçar com amizades antigas que afastam de Deus? Como recomeçar se eu ainda nutro no meu coração coisas velhas? Não funciona assim. Então é preciso romper com o passado, é preciso esquecer, é necessário se levantar da condição atual e buscar coisa nova, buscar, quem sabe, amizade nova, lugar novo, pessoas novas, mudança de áreas, mudança de ambiente, mudança de atitude, mudança de pensamento. Só assim eu vou ter força e graça para recomeçar. Porque você imagina, você quer sair de uma situação que te puxa para trás, de uma pessoa que te puxa para trás. Você sabe que aquele lugar, aquela situação, alguma coisa que está te puxando para trás, você quer sair dela, mas você ainda continua convivendo com ela. Se Acã continuasse no meio do povo de Israel, não ia ter futuro para Israel. Então é por isso que a gente tem que ser luz em meio às trevas, porque a gente quer que Deus fale conosco, mas não quer abandonar. Então, se Deus não está falando, é porque não houve abandono. Nós temos que abandonar. Amém? Eu sempre digo que ser crente é deixar de ser, deixar de ir, deixar de falar. É deixar e deixar. Jesus diz: quer vir após mim? Negue-se. Tome a sua cruz e me siga. É duro, é renúncia, 24 horas por dia. Isso implica ser perseguido, isso implica em você muitas vezes estar sozinho, mas é melhor estar sozinho do que sem Deus. Então a gente percebe que muitas pessoas são assim, e nós precisamos tentar. E Deus, para transformar a derrota de Josué em vitória, Deus deu algumas instruções para Josué, Deus deu algumas orientações para Josué. A primeira coisa que Deus fala para Josué, logo após uma derrota, logo após um fracasso, foi uma palavra de ânimo. O verso 1, a parte A, Deus disse para Josué assim: e disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não se desanime. Então, por que Deus não... É interessante que seria esperado de Deus cobrar Josué, repreender Josué, mas Deus falou desde o capítulo 1 até aqui no 8 que nós estamos estudando. Deus diversas vezes falou para Josué: não fique desanimado, seja forte, seja corajoso, tenha ânimo. Então o fracasso ele vem acompanhado de duas reações: o desânimo em função do passado e o medo do futuro. Porque quando a gente fica desanimado, a gente lembra, olhando para trás dos erros, e olha para frente e pergunta: será se eu vou, será se vale a pena tentar novamente? Então a gente percebe que o desânimo ele não faz acepção de pessoa. Ele pega o rico, ele pega o pobre, ele pega o jovem, ele pega o velho. Nós muitas vezes ficamos desanimados e nós precisamos ter ânimo para enfrentar as coisas diárias da vida. A gente percebe que o desânimo ele pode ser contagioso. Lembra lá quando os espias foram enviados? E o relato que os espias trouxeram era: a terra é boa, mana leite e mel, mas nela é uma terra que devora gigante. O texto de Números 13 diz que Israel chorou a noite inteira. Israel murmurou a noite inteira por causa de 10 homens, por causa de alguns homens. Então nós precisamos estar animados, precisamos ouvir do Senhor, como eu sempre costumo dizer, palavra. Quando se ouve a palavra não temas, essa palavra traz confiança para nós. Quando a gente ouve da parte de Deus: olha, não temas, não fica desanimado, porque eu estou com você. Então, quando a gente está com medo, essas promessas que contém não temas, elas são ótimas para vencer o medo. Como disse Isaías 41:10, né? Não temas, porque eu sou contigo.
Então nós precisamos ouvir essas palavras. Então a gente percebe que com a palavra de Deus nós temos esperança e nós temos ânimo. É por isso que eu sempre oriento as pessoas: leiam a Bíblia, leia a Bíblia, porque quando a gente deixa de ler Bíblia, a gente fica desanimado. A gente precisa ler Bíblia, 24 horas por dia, todo dia, 365 dias, a gente precisa ler a Bíblia, porque senão a gente é vencido pelo desânimo. Amém? Então não fica desanimado não, porque a orientação que Deus deu para Josué foi: não tenha medo, não fique desanimado. Amém? Outra palavra que Deus deu para Josué, Deus deu uma palavra de instrução para Josué. Deus disse assim, a parte B do versículo, depois que Deus disse: não fique desanimado, Deus disse assim: leve contigo toda a gente de guerra e avance contra Ai. Deus sempre, é interessante, Deus sempre sabe o que é melhor para nós. A Bíblia diz que os pensamentos nossos não são os de Deus, e nós precisamos obedecer as instruções do Senhor, por mais que elas sejam malucas aos nossos olhos, mas a sabedoria de Deus está acima da nossa. E Deus, ele sempre usa coisa louca para confundir a sábia. Anteriormente a gente percebe que na cidade de Ai, quando ele teve derrota em capítulo 7, ele segue o conselho dos espias, e por isso ele foi derrotado. Se ele tivesse se humilhado antes da batalha, ele não teria perdido. E aqui a gente percebe que anteriormente ele levou só apenas parte do seu exército, mas agora Deus manda ele dizer: leve toda a gente de guerra. Então você vê que Deus, quando ele age, quando ele dá instruções, ele sempre vem contra aquilo que a gente acha ser o certo. Não é verdade? A gente pensa que vai ser de um jeito e Deus fala: não vai ser assim, vai ser de outro jeito. E Deus, a gente vê que Deus deu aos soldados, isso aqui é interessante. Leia comigo o verso 2, você vai ver o que eu quero te dizer. A parte B, eu vou ler tudo, mas você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó o seu rei. Aí tem um ponto e vírgula, e diz assim: e desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Se Acã tivesse esperado alguns dias, ele poderia ter pego toda a riqueza que ele quisesse. E o que se entende com isso? Quando a gente age por conta própria, correndo na frente de Deus, a gente fica privado de bênção. Se Acã tivesse aprendido a esperar e não tivesse sido levado pela cobiça e pelo engano do coração dele, o texto aqui disse que Deus deu aos soldados o direito dos despojos. Ele disse aqui: olha, desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Deus disse: agora vocês podem pegar de tudo, mas no capítulo 7, Deus disse: vocês não podem pegar nada. Então a Bíblia diz: há tempo de falar e tempo de ficar calado, há tempo de esperar, tempo de agir, tempo de abraçar. Então às vezes, quando a gente está no tempo da espera, a gente quer agir. A gente vê que quando corremos na frente do Senhor, a gente fica privado de bênção. E Deus dá sempre as coisas melhores para aqueles que deixam Ele escolher. Quando a gente não espera, a gente arruma problema onde não tem. Não é? Quem já arrumou problema onde não tem? Todo mundo. Acã arruma um problema onde não tinha. E a gente percebe que ele não desfruta daquilo que na próxima batalha todo o exército pôde desfrutar. Então a gente vê que Deus deu instrução: vocês vão avançar contra Ai, mas você vai levar não parte do exército, mas vai levar todo o homem de guerra. Amém? E outra coisa que eu aprendo com o texto, que Deus deu uma palavra de promessa a Josué. A parte C do versículo 1 diz assim: eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Como aconteceu em Josué capítulo 6, a gente vê que o tempo do verbo aqui é importante. Eu entreguei. A vitória já era de Josué.
E como eu falei domingo passado, retrasado, nós temos promessa, mas muitas vezes nós não agimos em função da promessa. Agir em função da promessa é você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então a gente vê que a promessa de Deus, ela não tem eficácia se ela não for acompanhada pela fé. Amém? Se ela não for acompanhada pela fé. Domingo que vem, venha preparado. Os 10 primeiros minutos nós vamos só orar. Amém? Já prepara seu coração, sua alma. Os 10 primeiros minutos do culto nós vamos só orar. Nós estamos precisando orar juntos. Amém? Nós estamos precisando orar juntos. Então nós precisamos agir em função da promessa. Então as promessas de Deus, elas fazem diferença entre a fé e a presunção. Presunção é a gente presumir que Deus está conosco quando Ele não está. Josué presumiu que Deus estava com ele quando Deus não estava, porque tinha alguma coisa de errado no acampamento de Israel. Então a gente percebe que Israel foi derrotado porque agiu com presunção. Então a gente tem que se levantar e entender que a vitória é nossa. Pelo sangue. Me lembrei quando a gente orava pelo encontro, a gente terminava com essa declaração de fé: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E repetia isso 3 vezes: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Então não importa qual tenha sido o seu fracasso, nós temos que agir em função da promessa. A promessa para Josué era: eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e a sua terra. Josué tinha que se levantar, largar o passado e prosseguir. Amém? Então a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Paulo diz que em todas as promessas Deus nos deu o sim e o amém da parte dele. Para recomeçar, eu aprendo com o verso 3 ao 13 que Deus deu uma nova estratégia para Josué. Deus, ele é um Deus de multiforme sabedoria. Ele sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Por que muitas vezes Deus recomeça alguma coisa, um propósito de maneira diferente? É porque se nós ficarmos seguindo a mesma coisa, vai se tornar uma tradição. E muitas vezes nós começamos a confiar, ao invés de confiar em Deus, nós confiamos na carne. E Deus muda o modo de agir para a gente aprender a depender somente dele. Vou te trazer um entendimento que eu quero que você entenda, que Deus quer falar com você. Eu já tive no meu ministério mantenedores. O que é mantenedor? É aquela pessoa que, de vez em quando, todo mês, sei que precisa, ela ajuda financeiramente. E eu tive já várias pessoas dessa forma. Mas chegou um tempo que essa pessoa parou. É como Elias junto ao ribeiro de Querite. O riacho secou. E quando o riacho secou para Elias, o que ele teve que fazer? É Elias ou Eliseu? Elias, né? É Elias. Isso. O que aconteceu? O riacho seca, ele ficou esperando chover de novo? Não. Deus falou para ele: levanta, vai para a cidade de Sarepta de Sidom, lá vai ter uma viúva e ela vai te sustentar. Foi isso que aconteceu. Então o que se entende aqui? Muitas vezes a gente fica preso com muletas espirituais à mesma situação, esperando que vá acontecer a mesma coisa. E Deus está dizendo assim: olha, eu quero te abençoar, mas de uma forma diferente. Aí o que acontece? Deus fecha a porta. Aí quando a porta fecha, o que acontece? A gente desespera. Deus! Aí Deus está lá. Eu fico imaginando Deus pensando assim: até hoje não me conhece. Porque se me conhecesse, não estaria tão desesperado. Então Deus muda o seu modo de agir para a gente aprender a depender somente das promessas dele. Ele muda os métodos para a gente não depender da nossa experiência pessoal. Muda. Aí quando Deus muda o método, Deus muda o modo de agir, aí Ele tira a gente da zona de conforto, tira a gente daquilo que nos trazia segurança.
Aí a palavra do Senhor de Salmo 127 se aplica: se o Senhor não edificar a casa, é vão o trabalho daqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a casa, é vão o trabalho da sentinela. Em outras palavras, se o Senhor não fizer, eu pela minha própria força não consigo fazer. Então, queridos, se uma porta fecha, se o modo de agir de Deus mudou, é uma estratégia nova que Ele quer te dar. Assim como Ele fez com Josué. A estratégia nova que Deus deu para Josué, aqui em capítulo 8, foi totalmente diferente da estratégia usada em Jericó. Porque quando se olha para Jericó, foi uma semana de marcha que foi feita à luz do dia. Eles marcharam 7 dias, uma semana à luz do dia. Aqui no ataque de Ai, foi uma operação noturna, foi sigilosa, foi em silêncio, que preparou o ataque durante o dia. Foi diferente. E em Jericó o exército invadiu a cidade unido, junto, todo mundo junto. No ataque aqui de Ai, Josué dividiu as tropas. Se você prestou atenção, a estratégia foi o seguinte: Deus disse para Josué: separe um pouco de homens, manda eles armar emboscada atrás da cidade. Josué separou, se eu não me engano aqui, 33 mil. Uma parte do exército, os melhores, foi para trás da cidade, de noite, em silêncio, boca de siri. Isso é para mim e para você, boca de siri. Fica calado, tem coisa que você não conta, tem coisa que você conta só depois. Ó, minha boca é um túmulo, fica calado. O que acontece? Uma parte vai para frente, Deus dividiu o exército. Em Jericó não, todo mundo junto. O que aconteceu? E Josué disse para o povo assim: eu vou na frente com um pouco de soldado, vou invadir a cidade pela frente. Eles já estão agarrados na vitória anterior, na nossa derrota anterior. E o que acontece? A hora que eles vierem para cima de nós vamos sair correndo, porque eles vão pensar assim: eles estão correndo e com medo de ser derrotados como eles foram anteriormente. Vocês estão entendendo? E o que acontece? Josué faz essa armadilha, puxa o exército para frente, tira todos os homens da cidade de Ai, e a hora que ele levanta, o texto diz, a hora que ele levanta a sua lança, os homens que estão escondidos atrás, do lado da cidade, invade a cidade, queima tudo. E a hora que os soldados que tinham saído da cidade viram a fumaça levantando, eles voltam. Só que aí eles ficaram no meio de um exército que era 2 e virou 1. Resultado, uma estratégia nova, derrota foi transformada em vitória. Então Deus muda os métodos. Então Jericó, Deus fez um grande milagre derrubando as muralhas. Aqui não teve milagre como Jericó. Josué fez uma emboscada e atrai o povo. Então é importante que se busque a vontade de Deus para cada empreendimento da vida. O grande problema é que muitas vezes nós nos agarramos às vitórias passadas. É bom até tirar fé, como Davi, né? Matei urso, matei o leão, quem é esse incircunciso filisteu? Enfrenta. Ele olha para trás e vê, tira força. Mas muitas vezes a gente fica pensando assim: bom, Deus me fez dessa forma no passado, Ele vai fazer no hoje. Não. Quem sabe no hoje Deus quer te usar e fazer alguma coisa diferente da que Ele fez e te usou no passado. E a gente muitas vezes fica agarrado àquilo que aconteceu no passado. E o que acontece? A gente tem derrota. Olha, na Segunda Guerra Mundial tinha um hino, e esse hino dizia assim: vencemos uma vez, venceremos novamente. Mas esse hino nem sempre se aplica à obra de Deus, porque é fácil entrar num beco sem saída se não soubermos discernir qual é a vontade de Deus. Nós precisamos nos adequar à nova estratégia que Deus está nos dando, o novo rumo, a nova direção, a nova forma de agir. Então, quem não muda, para de viver. Então, às vezes, o que eu quero que você entenda por isso? Às vezes Deus fez assim, balançou a figueira, mexeu com tudo, tirou as estruturas. Aí onde eu me agarrava,
eu não tenho onde me agarrar mais. Onde era a minha confiança, eu não tenho aquela confiança mais. E aí? Aí é Bíblia. Eleva os meus olhos para os montes. É de lá que vem o meu socorro. É isso por isso que Deus faz. Você entendeu? Porque quando a gente fica agarrado demais a alguma coisa, aquilo se torna o nosso Deus. Você concorda comigo? Aquilo se torna o nosso Deus. E aí Deus não divide a glória dele com ninguém. Aí ele pega e fala assim: peraí, que eu vou te ensinar com quantos paus se faz uma canoa. Vou te mostrar que eu sou Deus e que você não depende de nada de nem ninguém, a não ser de mim. Amém? Se vocês vivessem como eu vivo, não que eu sou mais do que vocês, mas a gente aprende muito isso, a ser confiar somente em Deus. Somente em Deus. Porque o homem falha, as coisas da terra passam, mas a promessa do Senhor não. Então a gente percebe que o plano de Deus era simples, mas foi eficaz. Os homens fogem, Jericó, cidade de Ai é invadida. Então, queridos, eu espero que você tenha entendido isso aqui. Deus, guarda o que eu vou te dizer. Se você não entendeu ainda, vou te dizer de uma forma clara e simples. Deus está te dando uma estratégia nova. Deus está te levando para uma coisa nova. Pare de tentar remendar. Pare de tentar insistir com aquilo que já não tem mais jeito. Viva o novo. Faço nova todas as coisas, diz a palavra. É coisa nova. Amém? Então, esteja preparado para coisa nova que pode vir na sua vida financeira, profissional, na sua família. Deus está te levando. Tá bom? Não fica preso. Lá atrás, não. Esqueça das coisas que para trás ficaram, prossiga para o alvo, rumo a Cristo. Amém? Então, às vezes, Deus vai mudar o método. O riacho pode secar. O riacho pode secar, e ele seca. O riacho seca. Aí eu vou ficar lá sentado: Deus, manda chuva para lá na cabeceira da montanha para chegar água no riacho. E Deus está falando: levanta acampamento, vai para Sarepta de Sidom, lá vai ter uma viúva que vai te sustentar. Mas a história conta que quando, mudando aqui um pouco, quando Elias chega, Elias era meio acusado. Ele chega na casa da mulher e faz um bolo para mim. Nunca nem viu a mulher. Faz um bolo para mim. Ele chegou lá, viu a fogueira, né? Fala: tem fogueira, não tem fumaça, tem fogo, tem comida. Faz um bolo para mim. E a mulher diz: olha, eu tenho só um pouquinho aqui de azeite. Vou fazer uma comida e vou esperar a morte, eu e meu filho. Só que Elias era bênção onde ele estava. Onde Elias ia, o milagre acontecia. Porque ele aceitava o plano de Deus. Ele aceitava a orientação de Deus. Então deixa Deus te levar. Tem aquela música, quem canta ela, deixa a vida me levar. Quem canta? Eu falei errado. Martinho da Vila, né? Tem essa música: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, deixa Deus me levar. Deixa Deus te levar. Vai dar certo quando você segue a instrução e a estratégia nova de Deus. Então Deus não é apenas um Deus de recomeço, é um Deus de variedade infinita. Amém? Faz assim comigo: esqueço das coisas que para trás ficaram e prossigo rumo ao alvo, uma nova estratégia que Deus está me mostrando. Amém? Em nome de Jesus. Quero você crescendo, eu quero crescer, mas para isso é necessário parar de remendar pano novo e entrar por velho. Espero que tenha sido claro. E Deus deu a vitória para Josué. Deus transformou a derrota que Josué havia tido em vitória, porque a cidade foi esvaziada, a cidade foi capturada. Então nosso Deus, ele é especialista em transformar a derrota em vitória. Amém? Ele é especialista em, no lugar da vergonha, trazer dupla honra. E assim há de ser. A glória da segunda casa será maior. Dupla honra Deus tem para nós. Então não se preocupe se deu errado até hoje. Amém? Vamos orar para que Deus revele
a estratégia nova que Ele tem para nós. E quando Ele mostrar, nós possamos caminhar segundo a direção dEle. Nessa oração nós vamos orar e vamos pedir para que o Senhor nos dê a revelação de uma nova estratégia. Amém? Você vai dizer: Deus, me dá uma estratégia nova, me dá um rumo novo, que eu quero parar de errar, eu quero parar de fracassar. Amém? E se tem alguma coisa que te levou ao fracasso, tire. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, ó Deus, por mim e pela tua igreja, crendo que o Senhor é especialista em transformar a derrota em vitória. O Senhor diz para nós esta noite que precisamos nos levantar, recomeçar, e só se recomeça quando, ó Deus, se abre mão daquilo que trouxe, ó Deus, o fracasso e daquilo que trouxe, ó Deus, a derrota. Acã e tudo aquilo que pertencia a ele foi retirado. E quando, ó Deus, ele foi retirado, o Senhor deu nova instrução, nova orientação, deu uma nova estratégia. E o que eu peço por mim, por esta igreja, por todos que estão me vendo e ouvindo, é que o Senhor tire de nós e de perto de nós tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que não tem edificado, tudo aquilo que não tem ajuntado, tudo aquilo que tem provocado confusão e atraso da nossa vida, tudo aquilo que o Senhor considera como pecado e que está enraizado dentro do nosso coração, seja retirado em nome de Jesus. Tira o anátema, tira tudo, ó Deus, que não procede do Senhor, de perto de nós, de perto da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso ministério, da nossa família. Tira, ó Deus, toda pedra de tropeço, em nome de Jesus, porque eu quero viver coisa nova, desfrutar coisa nova no ministério, na família, nas finanças, no trabalho, na criação dos filhos, no casamento, na vida sentimental. Nós precisamos, ó Deus, de coisas novas, e te pedimos no nome de Jesus, nos dá estratégia. Ó Deus, o Senhor é um Deus de estratégia. Quando o Senhor conquistou Jericó, o Senhor deu uma estratégia, mas quando o Senhor conquista a cidade de Ai, o Senhor dá outra estratégia. Isso mostra que nós não podemos ficar presos, ó Deus, a muitas estratégias que foram passadas. Não, o Senhor tem coisa nova para nós. Abre os nossos olhos, abre a nossa mente, abre os nossos ouvidos, para que possamos saber o que o Senhor tem de novo para nós, qual caminho temos que seguir, qual porta temos que entrar, em nome de Jesus, qual caminho nós temos que trilhar. Nós não queremos ficar presos, ó Deus, ao que se foi, ao passado. Não, nós queremos prosseguir. Se tivemos derrota, ela nos ensinou, ó Deus, a recomeçar de um modo diferente, de um modo mais inteligente. No nome de Jesus, nos ajuda a parar de remendar pano novo em trapo velho. Não, nós precisamos de coisa nova. Traz porção nova sobre esta igreja. Traz, ó Deus, pessoas novas sobre esta igreja. Traz vida nova sobre esta igreja. Traz ânimo novo sobre esta igreja. Em nome de Jesus, traz estratégia nova sobre esta igreja, para que nós não fiquemos presos, para que nós possamos viver coisas novas nesta igreja e na nossa vida. É o que nós te pedimos, é o que eu oro em prol da tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olhe para alguém do seu lado e diga: Deus vai fazer